Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios para falar de um tema que pode estar acontecendo aí na sua empresa, que é a questão da sucessão familiar e também dos serviços e da modernização da contabilidade, uma vez que o profissional que está aqui hoje nos nossos estúdios trabalha em um escritório há 27 anos. Começou com o pai e permanece até hoje, passando inclusive nesse momento, neste ano, por um processo sucessório. E também assessora muitas empresas, várias empresas entre as empresas que são clientes do escritório, neste processo de sucessão. Estamos aqui com o advogado Matheus Sobocinski, advogado, contabilista e formado na primeira turma de Direito aqui da Universidade Paranaense de Cascavel. Seja bem-vindo, Matheus, é um privilégio tê-lo aqui conosco, falando um pouquinho da história do escritório, dessa empresa tão bem sucedida que é o Escritório de Contabilidade, criada pelo seu pai, que fez você criar paixão por esse ramo e que permanece até hoje, expandindo as ações e expandindo o escritório, que vocês têm filial em Passo Fundo e também na cidade de Curitiba. Então a sede aqui em Cascavel, Passo Fundo e Curitiba. E já se foram quase 30 anos de trabalho assessorando as empresas dessas regiões. Seja bem-vindo. E gostaríamos de saber um pouco da história desse escritório e como que está sendo esse processo sucessório na empresa de vocês. É isso mesmo. Obrigado pelo convite, professor. É uma honra retornar ao Unipar depois de mais de 10 anos de colação de grau. Uma felicidade receber o convite do professor Gelson, que é um grande amigo. E vamos falar um pouco a respeito da sucessão familiar aí. Não só em empresas de contabilidade, mas como outros ramos de negócios que a gente atende pelo escritório. Nesse processo sucessório, vocês estão tendo a experiência própria na empresa de vocês e também estão assessorando várias outras empresas. Qual que é o passo a passo? Como eu começo esse processo? Porque a gente assiste e tem conhecimento de vários cases de empresas que tiveram sucesso após a sucessão. Foi para a segunda geração e muitas não suportaram ir para a terceira geração, porque as empresas são criadas, em sua maioria, para se perpetuarem. E para se perpetuarem, tem que ter um processo muito bem sucedido, muito bem estruturado, organizado, de sucessão familiar, principalmente quando a empresa é familiar. Como está sendo a experiência? Antes, vocês assessoravam outras empresas nesse processo sucessório. E agora, no caso da empresa de vocês? Na verdade, a sucessão da nossa empresa e a assessoria para outras empresas tem acontecido durante o mesmo período, né? Eu trabalho no escritório desde os 14 anos, assim como minha irmã. E agora, meu pai já chegando numa idade um pouco mais ao final de carreira, 63 anos, os irmãos decidiram começar a expandir os negócios e levar a empresa para outros rumos, né? Isso tem acontecido naturalmente com outros clientes nossos e é natural que as empresas tentem se perpetuar e com herdeiros durante o tempo. Acho que o grande dilema, professor, é que geralmente a perpetuação da empresa é um sonho do pai, daquele que construiu a empresa. A pessoa que desenhou a empresa e trabalhou duro durante anos com aquele objetivo de ter sucesso e levar a empresa à frente e muitas vezes ele não sabe, não tem ideia se os filhos têm dom para isso ou realmente gostariam de permanecer com o negócio. E acho que o principal ponto é esse, os herdeiros terem a vontade de permanecer, terem aptidão para levar o negócio à frente. A maior parte das empresas, e é sabido que no Brasil, ainda mais no Brasil, com tanta dificuldade, a maior parte das empresas não consegue vencer a segunda geração. Uma empresa de terceira geração no Brasil é uma raridade. Então, esses herdeiros eles precisam estar preparados e precisam estar aptos
e ter vontade de permanecer. Né? Tem que encontrar o propósito de profissional de cada um. E muitas vezes não é o que acontece. A gente percebe nessas empresas pessoas que não foram preparadas, não estudaram para isso e não têm desejo de permanecer. Então o negócio ele vai acabando ao longo do tempo, vai diminuindo o tamanho até que a empresa fecha as portas. É muito comum no Brasil. A gente trabalha no mercado de middle market, de empresas até de médio porte, e a triste realidade da maior parte das empresas é essa. Né? A segunda geração, em regra, não consegue fazer sucesso que a primeira geração fez. Desculpa. Os herdeiros não têm aquela paixão do proprietário, né? E principalmente não seguiram a linha. Não Exato. É o caso de vocês. A Funcional Contabilidade e Consultoria, desde o início, começou com essa razão social, como funcional? Na verdade, ou passou por mudanças ao longo do tempo? Na verdade, meu pai é contador há 40 anos, pelo menos. E meu avô também era contador. Então, é um negócio de família. Mas hoje eu não me considero um contador, me considero um empreendedor. Né? Então, há 25 anos, nós adquirimos esse escritório de outros sócios. Era um escritório pequeno na cidade, tinha alguns clientes da área médica, né, e estava em crescimento. E aí quando meu pai comprou, ele já tinha o nome Funcional. Mas é um nome que a gente gosta, adotou e inclusive nomeou o nosso outro negócio que é o escritório de consultoria hoje. Né? É um nome que deu certo, a gente acredita que ele trouxe assim, uma energia positiva para os negócios. E expandiram também para outro ramo, que foi para a advocacia. Eu sou egresso aqui da Unipar, a primeira turma aí de Direito, na verdade a segunda, né, era semestral, então eu colei grau em 2005 e a princípio eu pensei em trilhar meu próprio caminho com a advocacia, né, a advocacia tradicional mesmo, escritório, tribunal, fórum, mas o negócio da família falou mais alto e essa veia empreendedora, esse desejo de fazer as empresas crescerem, se desenvolverem através de gestão mesmo e de soluções contábeis ou de administração e até jurídicas mesmo, falou mais alto. Então, depois de um tempo de prática só de advocacia, eu resolvi assumir a empresa familiar e, graças a Deus, com a fundação da consultoria, nós conseguimos elevar o patamar de serviços, né, a um nível estratégico que até então a gente não conhecia aqui na região, pelo menos. E isso tem dado certo, tanto é que a gente consegue hoje prestar serviço não só em Cascavel ou Paraná, como nós temos clientes desde o Rio Grande do Sul até Palmas, como eu havia te dito agora há pouco, né, antes da entrevista iniciar. E a nossa pretensão realmente é a expansão dessa marca para outras localidades, outras fronteiras. E hoje o escritório conta com quantos colaboradores? Pois é, olha, há 6 anos, quando a gente decidiu tomar esse passo de consultoria, e muita gente criticou a nossa ação aqui porque nós começamos a trilhar um caminho de excelência operacional e treinamento, enfim, buscar melhores profissionais. O escritório é um escritório muito pequeno, é um escritório de médio porte aqui na cidade. Nós não éramos nem considerados um dos líderes de mercado aqui. Era eu, meu pai e mais 10 colaboradores, né? Então, depois de 6 anos, o nosso time já cresceu bastante e a gente tem hoje 93 funcionários. 93 é uma alegria para a gente poder contribuir assim tanto para a cidade aqui, gerar tanto emprego e ajudar na realização do sonho dessas pessoas mesmo, sabe? E a sucessão? Vocês têm assessorado outras empresas também Verdade. Na questão da sucessão familiar, de empresas familiares. Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram no processo sucessório dessas empresas que vocês prestam assessoria? Olha, o processo de governança corporativa é uma coisa que é incomum aqui na nossa região. O fundador da empresa, ele tem aquela concepção já de que ele já teve sucesso, que a fórmula que ele inventou para o sucesso da empresa dele, ela pode ser perpetuada durante os próximos anos. E a gente tem visto inúmeras situações e evolução mesmo de mercado, de tecnologia, que mostram que pequenas empresas têm vencido grandes corporações aí em questão de alguns anos, né? E aí você conseguir talvez convencer o patriarca da família
auxiliando esses jovens, talvez, que estão no começo da carreira, de que é preciso fazer mudanças fundamentais nos princípios dos negócios, talvez seja a nossa principal dificuldade, né? Convencer de que a mudança, às vezes, ou sempre é necessária, né? Essa adaptação de mercado, essa evolução contínua. Então, geralmente o sangue novo tem essas ideias de evolução, de crescimento, de mudança, e a gente encontra um choque de gestão, um choque de cultura mesmo, de idade, de gerações, e com muita conversa, muita tranquilidade, muita informação, muito número real mesmo, né? A gente consegue trazer isso para a mesa e mostrar que o caminho a ser seguido talvez não seja permanecer onde se está, mas buscar um outro mercado ou uma evolução diferente do que está sendo feito agora. E muitas vezes convencer os proprietários que no momento o melhor negócio é a família sair do negócio. Sim. E deixar uma gestão profissional. Sim. Porque o tempo mudou, a mudança é constante e a profissionalização é mais do que necessária. Sem dúvida. Ser que realmente você tenha no quadro familiar os que foram preparados para isso, porque não é um processo de curto prazo, é um processo de longo prazo. Você ir transferindo aos poucos, de forma que o patriarca se sinta confortável e confiante na continuidade da empresa, porque não é fácil. Ele criou a empresa do zero e de repente deixar aquilo que é a vida dele, que ele levanta pela manhã e vai dormir à noite em prol sempre da empresa, 24 horas por dia. Respira a empresa, né, o tempo todo. Respira a empresa o tempo inteiro. E muitas vezes critica, porque os filhos não enxergam a empresa da forma que ele enxerga. Claro. O prazer que ele tem de saber tijolinho por tijolinho como que ele construiu aquilo lá. Mas então realmente é um processo muitas vezes doloroso para o dono da empresa, porque ele vê que precisa fazer alguma coisa, de repente a empresa está aí estagnada há 5 a 10 anos. Ele vinha num crescimento constante e de repente estagnou. E a estagnação é o que mostra o momento da sucessão. Como que vocês avaliam? Qual é o momento? No caso específico da empresa de vocês, a Funcional Contabilidade e Consultoria, o Cristóvão Sobocinski, que é o seu pai, o contador Cristóvão, tá jovem, 63 anos, tá na flor da idade. Dá para aproveitar muito, dá para ir para a praia e só ficar ligando quando acabar o dinheiro na conta. Exatamente. Mas tem uma idade, tem um momento, como que vocês avaliam quando vocês são consultados pelos clientes de vocês sobre o momento ideal para a sucessão, para iniciar o processo de sucessão? Não existe uma fórmula mágica ou um remédio que sirva para qualquer empresa, né? Nós temos que avaliar o momento de cada empresa e o momento dos sócios e principalmente dos sucessores, se eles estão preparados para isso, né? Talvez uma sucessão feita muito cedo vá também trazer prejuízo para a empresa. Então, o patriarca, né, quem criou a empresa, ele tem que ter essa sensibilidade de entender se os filhos, né, se os netos, enfim, sobrinhos, porque existem grupos empresariais muito fortes na região, que não é simplesmente uma família, às vezes são 2, 3 irmãos, que aí quando você vai perceber, já tem 5 ou 6 pessoas à volta da empresa que podem ser os principais sucessores. E ter essa sensibilidade de entender quem são as pessoas que têm as principais aptidões para aqueles cargos. De repente, um tem uma aptidão mais comercial, outro mais financeira, uma pessoa tem uma ideia um pouco mais clara de gestão. Então, tentar buscar dentro da própria empresa as pessoas capacitadas. A própria Unipar tem cursos para isso, né? Tem pós-graduação em gestão de empresas, tem outros cursos. A gente tem outras instituições também que são líderes de mercado no Brasil nessa parte de sucessão de empresas. Então, eu acho que o tempo é aquele melhor onde as partes conseguem conciliar os próprios interesses com o da empresa, né? O sócio conseguindo deixar um pouco as suas atividades, percebendo no seu herdeiro aptidões para tocar, e eu acho que a transição ela tem que ser uma coisa realizada com o tempo, não pode ser
um corte muito brusco, né? De repente o patriarca não aparece mais na empresa. É importante contar com essa experiência que ele tem, né? Com esse conhecimento muito forte de mercado, talvez que ele tenha, mas também começar a dar um pouco mais de ouvido, importância, acreditar também no potencial dos seus herdeiros, né? Tentar fazer com que eles se estudem, evoluam nessas questões mais técnicas, não só no que a empresa realiza. E aí sim eu acho que a sucessão ela consegue ser realizada aos pouquinhos ao longo do tempo. É assim que a gente tem tentado fazer, né? Meu pai não está aposentado, ele passou boa parte das tarefas dele internamente para a empresa. Eu posso dizer que nem todas eu assumi, na verdade eu assumi poucas funções, porque ele era uma pessoa muito técnica, né? Ele era realmente um contador, aquele contador tradicional. Do livro, que ficava atrás da mesa. E eu já tenho um perfil de ir ao mercado, de fazer negócio, de buscar inovação. Então, com essa sucessão, com esse tempo, a gente aproveitou para deixar também os nossos colaboradores evoluírem dentro da empresa, né, desenvolverem o próprio trabalho, e assim a gente conseguiu ganhar esse alcance agora que a consultoria teve, né? Talvez se eu tivesse ficado repetindo as mesmas coisas que ele fazia há 30 anos, a empresa não tivesse conseguido dar esse salto como deu agora nos últimos anos, né? Olha só. Então, sobre esse e outros assuntos, vamos discutir mais no nosso próximo bloco. Me chamou a atenção a questão do tempo para fazer a sucessão. Então, vocês perceberam que não tem idade, não tem momento ideal. O que tem é para simplesmente você estar inscrito e você vai repetir aquele processo quando o patriarca chegar àquela idade ou a empresa estiver naquela determinada situação econômica. Não. Cada caso é único. E um dos detalhes que vamos questionar aqui o Matheus é porque o próprio patriarca, no caso da empresa Funcional Contabilidade e Assessoria, tem toda a rede de relacionamento. Então, como você trabalhar essa questão da rede de relacionamento, principalmente porque um escritório de contabilidade é a credibilidade do contador e a confiança que o empresário tem no patriarca, como você conseguir trabalhar essa questão de passar essa confiança também para os seus sucessores. Então fique conosco para no próximo bloco tratarmos sobre este e sobre outros assuntos, entre eles a evolução da contabilidade ao longo da história do escritório funcional de contabilidade e assessoria. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios.
voltamos à conversa aqui com o advogado Matheus Sobocinski, falando sobre a sucessão familiar. E nessa sucessão, na empresa deles, ele me falava aqui nos bastidores que o processo é mais simples. Mais simples a sucessão em que sentido? Bem, no sentido de que, como a permanência, tanto minha quanto da minha irmã, que também é contadora, na empresa, ela já vem de algum tempo, né? É natural que os clientes vão se acostumando com a nossa presença e essa passagem de bastão e essas informações que são sigilosas, né, realmente de clientes. A contabilidade vem contando essa história, né? Ela vem analisando a vida, né? A evolução das empresas. Então é importante que a gente consiga fazer essa transição de forma bem segura e bem pautada aí em credibilidade e confiança. Então para nós foi importante essa convivência junto com o patriarca, né? Junto com o meu pai, que é o fundador, né? da empresa, para que o cliente não se sinta desprotegido ou a informação dele, né? Desprotegida. E ao longo do tempo ele não percebe a sucessão, é uma sucessão quase que imperceptível aos olhos do cliente. Tanto que hoje o nosso cliente ele procura tanto meu pai, quanto a mim, quanto aos funcionários. Porque a gente também percebeu que a instalação de processos bem definidos, né, junto com tecnologia, ele vai podendo te dando um pouco mais de escala dentro da empresa. E aí permite você crescer com segurança, né, atraindo clientes também que procuram por isso. Mas, no entanto, sem perder essa credibilidade, essa confiança que é inerente da atividade contábil, né? E hoje no hall de clientes que vocês têm, o menor e o maior cliente em número de funcionários ou em faturamento? Bom, a gente tem clientes muito pequenos hoje, MEI, né? Que tira 2 ou 3 notas por mês aí. Mas o escritório de contabilidade, o foco é realmente em micro e pequenas empresas. O comerciante, a prestadora de serviço, a gente tem uma clientela médica de empresários também, engenheiros, arquitetos, enfim. Essa gama de atividades, elas cabem muito bem nessa parte contábil, onde a gente não está trabalhando a parte estratégica da empresa, né? Agora, a consultoria, ela buscou realmente um nível de mercado já um pouco maior. Então, a gente atua aí com clientes que faturam acima de 1 bilhão por ano. Né? Nós temos um cliente que tem 90 agências de transporte no país. Né? Outros clientes com mais de 1.000 colaboradores. Então, o nosso portfólio hoje ele é bem variado mesmo. Né? E interessante que a gente não fez nada muito diferente do que a contabilidade deveria fazer no Brasil. A gente levou realmente o patamar disso. A gente buscou uma excelência operacional. E aí evoluiu para a parte mais tática agora, com a consultoria e, por fim, estratégica. E a consultoria, vocês focam mais a parte financeira? Ou vocês diversificaram também? É bem diversificado, né? A gente trabalha desde um BPO contábil, né? Uma parte de auditoria financeira interna da empresa, com processos internos também, até a parte de planejamento financeiro e estratégico da empresa. Então é bem variado mesmo. A nossa visão é uma visão integral, uma visão 360 de gestão da empresa. Então, o grupo hoje, se a gente não faz, a gente está buscando desenvolver um produto dentro da empresa que atenda integralmente aos nossos clientes, né? Para que ele não precise, de repente, buscar fora do escritório ou outros profissionais. Então, esse compartilhamento de informações dentro da empresa, ele traz bastante eficiência para os serviços, reduz o preço também, porque a gente já tem isso dentro de casa, e o cliente fica mais satisfeito, porque ele não precisa, de repente, ter 5 ou 6 ou 7 profissionais em volta da empresa dele. Ele canaliza, de repente, 1 ou 2 profissionais dentro da consultoria e ele é atendido em todas as áreas. E ao longo dessa experiência de quase 30 anos, a contabilidade evoluiu e evoluiu muito. Muito. Passando de 97, a nova lei contábil. Exatamente. E continua evoluindo. É uma ciência em constante evolução. Sem dúvida. E no dia a dia, o que auxiliou vocês nessa evolução? O que mais impactou o trabalho de vocês nessa evolução? É engraçado que a gente fala de normas internacionais de contabilidade e para o pequeno empresário contábil e para a maior parte dos escritórios, isso não é uma realidade ainda hoje, né? É duro falar isso, né? Mas a maior parte dos escritórios não percebeu como a evolução contábil chegou de forma rápida. E atualmente a tecnologia e essas inovações elas estão trazendo um panorama contábil muito diferente. Então, eu acho que nos próximos 5 a 10 anos, esse mercado contábil e a forma de se fazer contabilidade ela vai ser totalmente modificada.
Eu acho que a gente não vai mais conhecer como a gente conhece hoje, né? Escritórios tradicionais, onde você tem um motoboy ou um menino que vai buscar o movimento e traz, e você lança isso tudo num sistema para depois fazer geração de informações, né? Atualmente, com a tecnologia, esses RPs de ponta, é possível você integrar o escritório e o teu cliente de forma momentânea ali, né? Entrou uma nota, saiu uma nota da empresa, o escritório já pode ficar sabendo disso e pode integrar o sistema. De sorte que eu acho que a contabilidade passa a ser quase que um insumo, né? Ali da gestão da empresa. E o contador, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que trabalhar realmente mais como um parceiro estratégico, mais como uma pessoa que vai ajudar o empresário a entender aqueles números. Não fazer simplesmente o compliance, né? Aquelas obrigações legais, apresentar as guias, né? E mandar a folha de pagamento. Isso os sistemas mesmo, eles por eles mesmos, já estão praticamente fazendo. Então o contador que quiser se tornar um profissional de referência, ele vai ter que ser aquela pessoa que traz informação e traz conteúdo, e traz novidade, e traz inovação para o seu cliente. Ajudando os dados em informações. Informações, exatamente. Ajudando essa empresa, esse cliente dele, a sobreviver, né, a esse panorama brasileiro que é tão conturbado, tributário, enfim, fiscal, trabalhista, né? Essa vai ser a principal, talvez, missão do contador do futuro. E as empresas também não têm mais outra opção senão pagar todos os impostos devidos, porque a Receita está fiscalizando e fiscalizando cada vez mais, não dando brechas a desvios de conduta, principalmente porque está alinhando, vamos colocar assim, a competição. Porque antes era difícil você competir, Exato. Empresa com empresa, uma que tinha tudo devidamente registrado como tem que ser, e outra que trabalhava com caixa 2 e tudo mais. Exato. Então estamos caminhando para isso, com a tecnologia amarrando todas as pontas que estavam soltas. Então é nesse sentido que a contabilidade, o profissional, o escritório tradicional de contabilidade precisa ir se aperfeiçoando a ser realmente um fornecedor de informações para a tomada de decisão. Perfeito. Vocês já estão percebendo e muito essa mudança nos clientes de vocês também. Sem dúvida. E estão aceitando mais? Estão ouvindo mais? Olha, tem todo tipo de empresário, né? Tem um empresário que ele é detrator, ele vai esperar até o último momento para se adequar. A gente tem clientes na parte contábil que até 2 anos não tinham um computador dentro da empresa. E eles precisavam fazer emissão de notas fiscais eletrônicas. Então a gente tinha que fazer no escritório, porque ele simplesmente não queria comprar um computador. Mas existem coisas que você não tem como interromper. Essa inovação, né? E o Brasil é um campeão nisso. O governo brasileiro realmente criou um sistema de controle fiscal, né, que ele é impossível de ser burlado atualmente. Então as empresas elas têm um tempo de adaptação, sim, e a gente tenta convencer os nossos clientes a fazer essa transição o mais rápido possível e vencer pela qualidade do seu produto, pela sua eficiência e não talvez entrar no mercado tentando sonegar imposto ou fazer algum tipo de manobra para poder se manter no mercado. A gente ainda está num período muito instável. Eu acredito que os próximos anos vão ser determinantes para isso. A empresa ela vai ter que vencer realmente pelos seus próprios méritos, não pelo jeitinho brasileiro ou por algum tipo de artimanha, desvio de condutas, éticas, enfim, né? A gente vê uma limpeza muito vai prevalecer. Muito interessante no país. A nossa função realmente é tentar trazer isso de forma rápida e tranquila para o cliente. Não tem como fazer sem sair da zona de conforto, mas é possível sim. E a gente percebe que alguns clientes que depois que passam a atuar assim, dormem melhor, estão mais tranquilos, né, vão começar a olhar para o seu próprio negócio de uma outra forma, buscando realmente ganhar um mercado de forma estratégica. E aí esquece essa questão de tributo e outras questões que podem inviabilizar o seu negócio. Entre as consultorias que vocês têm prestado, tem se destacado também o número de empresas e empresários que têm procurado vocês para expandir a produção ou até mesmo mudar a produção para outros países, entre eles o Paraguai, que inclusive vocês trouxeram aqui para a cidade de Cascavel há pouco tempo um profissional
lá do Paraguai, explicando os benefícios de se investir no Paraguai. Certo. Porque quando a empresa demanda pura e simplesmente pessoas para trabalhar, e não, par de braço que a gente fala, o trabalhador brasileiro tem a mesma produtividade de um trabalhador paraguaio. O que acontece são os benefícios fiscais, o benefício específico no caso da energia elétrica, empresa que demanda muita energia está de olho no Paraguai, porque estamos caminhando para bater mais um recorde, que é ter a energia elétrica mais cara do mundo. Então, como que vocês têm orientado e feito esse trabalho? Algumas empresas, inclusive, já estão com plantas quase para serem inauguradas lá no Paraguai. Já estão instaladas, né? O ambiente de negócio do Paraguai, segundo o relatório do e-business, é o melhor da América Latina, né? É um país que nos últimos 10 anos se tornou liberal, buscou a competitividade e hoje ele oferece inúmeros benefícios tanto para o empresário brasileiro como para o empresário uruguaio também, argentino, não é só brasileiro que tem ido não. O Paraguai chama a atenção de toda a América do Sul, né? América Latina em geral. Isso em razão de um assunto que tem ficado cada vez mais recorrente aos ouvidos do empresário brasileiro, que é o Maquila, né? Que é um projeto que foi copiado do México, né? E foi muito bem implantado aqui no Paraguai e, vamos dizer assim, começou a trazer frutos agora nos últimos 5 anos, embora já tenha a lei Maquila no Paraguai há 20 anos, né? Então, os brasileiros começaram a se apropriar dessa lei e perceberam que eles podem se tornar muito mais competitivos no Brasil, fazendo talvez uma perna da sua produção lá no Paraguai. E essa solução, esse pedido de soluções pelos nossos clientes estão nos levando para o Paraguai agora de forma bem recorrente. Só tenho que agradecer a presença do advogado Matheus Sobocinski aqui no nosso programa Gestão de Negócio. Como é bom estar conversando com profissionais como o Matheus, ouvindo um pouco sobre a sucessão, sobre a história do próprio empreendimento familiar, um empreendimento de sucesso que tem evoluído ao longo do tempo, mostrando que vale a pena sim empreender, que basta arregaçar as mangas e trabalhar com fé e com vontade, que os negócios prosperam, gerando emprego e gerando renda. No caso deles, de 10, 11 funcionários, em 5, 6 anos, hoje já emprega quase 100 colaboradores. Então é isso que a gente pretende ver dia a dia aumentando aqui no Brasil. Novas empresas ou empresas tradicionais crescendo, gerando emprego e gerando renda. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós, encaminhe lá suas sugestões, suas dúvidas e também as suas críticas pelo e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.